noite, irmãos. Boa tarde ainda, né? Estamos aqui para mais uma aula da nossa série Teologia da Família. E hoje a gente, seguindo nesse bloco em que a gente está tratando da família à luz dos grandes teólogos da nossa tradição, nós vamos tratar hoje do casamento à luz da filosofia, da teologia de Tomás de Aquino, grande filósofo e teólogo da Idade Média, um dos maiores pensadores da história da fé cristã. Eu costumo dizer que a identidade evangélica, pelo menos a brasileira, em grande parte ela foi formada em oposição ao catolicismo romano. E isso em grande parte é compreensível porque a igreja evangélica aqui no nosso país, ela cresceu num contexto de catolicismo cultural. Só que isso gera algumas situações curiosas, a ponto de que provavelmente vocês já devem ter presenciado algo parecido. Muitos evangélicos se chocam ao vir a uma igreja como a nossa e nos vir orando o Pai Nosso, ou melhor, rezando o Pai Nosso. E sem mencionar coisas como a recitação do credo apostólico e o grande tabu que é o batismo de crianças. Porque nessa oposição ao catolicismo, que tem a sua razão de ser, a gente muitas vezes acaba jogando fora o bebê com a água do banho, né? A gente ignora que, por maiores que sejam os defeitos e as dificuldades do catolicismo romano, ainda é uma religião cristã, por mais afastada que nós possamos entender que seja da essência do cristianismo, ainda é uma religião de essência cristã e, portanto, tem mais similaridades do que divergências conosco. Então a gente tem que tomar cuidado para não jogarmos fora tudo aquilo que é associado ao catolicismo como se fosse algo estritamente negativo. E esse fenômeno também acontece quando se trata da apropriação da nossa parte dos teólogos católicos ou teólogos que são em grande parte apropriados pelo catolicismo, como é o caso de Tomás de Aquino, que é um filósofo, um teólogo que viveu 3 séculos antes da Reforma. E, portanto, pela sua grandiosidade e pela importância do seu pensamento, é um teólogo também que precisa ser apropriado, evidentemente, de modo crítico, mas apropriado por nós, porque ele tem muito a nos acrescentar. É por isso que, entre Jonathan Edwards, João Calvino, Lutero, R.C. Sproul, o grande teólogo reformado, já falecido, também considerava Tomás de Aquino como um dos 5 mais brilhantes teólogos da história do cristianismo, porque certamente ele assim o é. Embora o Santo Agostinho seja um teólogo muito apreciado por nós, cristãos reformados, ainda parece haver um grande preconceito na apropriação por nós da figura de Tomás de Aquino, ao passo que nós permitimos que esse grande filósofo de uma época pré-reforma seja inteiramente apropriado pelo catolicismo romano. Então hoje a gente vai aprender aquilo que Tomás de Aquino tem a nos ensinar sobre a natureza do casamento, sobre a natureza do matrimônio. O que a gente pode desenvolver, qual reflexão a gente pode extrair daquilo que Tomás de Aquino tem a dizer sobre a natureza do matrimônio. O casamento como um dado da natureza. Quando Tomás de Aquino falou sobre o casamento, ele observou atentamente a sua identidade e integridade, tanto quanto como um fenômeno natural. O casamento é um fenômeno natural, não é um fenômeno estritamente religioso, mas também como um mistério cristão. No que diz respeito à naturalidade do casamento, Aquino observou que homem e mulher têm uma inclinação natural ao matrimônio. Isso quer dizer que a própria natureza humana nos inclina ao casamento como um instrumento de máxima realização nossa enquanto seres humanos. Ou seja, a própria natureza, ela evidencia que o matrimônio é o contexto em que o ser humano pode alcançar a sua maior realização enquanto ser humano. Essa inclinação natural não se dá na forma de um movimento necessário, descontrolado, assim como o movimento do fogo. O fogo, ele naturalmente, necessariamente, ele tende a subir. É da natureza do fogo.
Quando se diz que o ser humano ele tende naturalmente ao casamento, não quer dizer que assim como o fogo sobe, o ser humano é necessariamente levado ou inclinado ao matrimônio. Quer dizer, antes, que o ser humano tem essa inclinação natural que ele pode realizar por um ato da sua livre vontade, do seu livre consentimento. Veja, seres humanos, como nós, ainda que afastados de Deus por causa do pecado, nós portamos a imago Dei, a imagem de Deus. E por conseguinte, nós somos portadores de racionalidade. E como seres racionais, nós devemos e podemos orientar os nossos instintos naturais de acordo com a razão. Por causa do pecado, houve uma inserção, uma perturbação na razão humana, no enfraquecimento da razão humana, de modo que o ser humano cada vez mais se porta como animal, incapaz de viver os seus instintos, viver a sua natureza da forma para a qual ele foi criada. Veja, se você dispor ao seu cão ou ao seu gato um banquete diário de comida infinita, o que vai acontecer? O seu cão vai comer, vai comer, vai comer, e ele não vai parar de comer. Vai engordar, vai engordar, vai engordar, até que ele vai ficando mais pesado, 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 até o ponto de não conseguir mais se mexer, por fim vai acabar morrendo. Por quê? Porque é isso que um animal faz. Um animal, ele é escravo do seu instinto. Se você der comida infinita para um cão, ele vai comer, 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 e vai passar o dia comendo, até que ele vai morrer, por causa do seu apetite descontrolado. Mas não é assim que funciona com o ser humano. O ser humano também tem um instinto a se alimentar, certo? Só que o ser humano, não se espera que o ser humano se porte como um animal e coma desmedidamente. Quando um ser humano faz isso, a gente aponta um vício naquele indivíduo. Ele não está se comportando como ele deveria. Nós, seres humanos, então, a gente busca orientar o nosso apetite de acordo com a razão, de acordo com a inteligência. A gente tenta comer, nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente tenta comer na medida do necessário, a gente tenta ter uma dieta minimamente balanceada, a gente inclusive cria regras de etiqueta para se portar à mesa. Se você dá um pratinho de comida para um cão, ele vai se lambuzar todo, não é assim que funciona? O ser humano não. O ser humano ele cria regras de etiqueta para se portar de forma inteligente à mesa. Quando a gente vai numa pizzaria, depois de sair aqui ou num restaurante qualquer, depois de sairmos aqui do culto, a gente não come loucamente com as mãos, se lambuza como um bebê ou como um animal. A gente se porta como se espera que seres humanos se portem. E no caso do sexo, é a mesma coisa. O sexo também é um instinto natural. Naturalmente, o ser humano, ele propende à sexualidade, assim como os animais, porque nós também somos animais, portadores da animalidade. Agora, quem nunca foi na casa de alguém que tem um cão e presenciou o cão tentando copular na perna de alguém? Os cães fazem isso. E como é que a Aninha está rindo, né? Deve estar lembrando do Snoopy, né? E a gente reage assim, rindo, porque você não espera que um cão se porte de forma digna, de forma inteligente. Você não considera imoral o cão que se comporta assim. Você ri, dá um chute no Snoopy para o lado e vida que segue, porque é assim que o animal se comporta. Animais copulam na rua, animais comem desmedidamente, porque é assim que o animal se comporta, o ser humano não. Da mesma forma que a gente cria regras para nos alimentarmos, o ser humano, de acordo com a sua inteligência, sobretudo quando iluminada por Deus, cria regras morais para se comportar no que tange a sua sexualidade. De modo que quando a cultura atual, ou quando qualquer cultura, sobretudo o grande ídolo da cultura atual, quando ela quer nos incentivar a vivermos a nossa sexualidade desmedidamente, o que se está querendo fazer é que o ser humano viva como animal, desprovido de inteligência e de razão, e por conseguinte cada vez mais afastado de Deus, que é o Logos, que é a inteligência. E assim a gente vai vivendo
seguidamente como animal, quando a gente tenta desvincular o sexo da moralidade, o sexo da inteligência. Citando Aristóteles, Aquino diz que o homem é mais naturalmente feito para o casamento do que para a sociedade civil. Ora, o homem, ele é um animal político e gregário. Gregário quer dizer um animal que vive em bando. A gente vive em sociedade. Logo, ele é naturalmente feito para o matrimônio. Por conseguinte, o casamento, ele é uma realidade natural. Percebam aqui que, pela razão natural, Aristóteles foi capaz de perceber em certa medida aquilo que nós sabemos com certeza por meio da revelação. Não é bom que o homem esteja só. E sendo assim, a gente percebe que essa realidade que Deus evidencia, escancara e revela, é uma realidade que o próprio implantou na ordem da criação. Por que é assim? Não é simplesmente porque ele disse, podendo dizer o contrário, é porque ele criou o ser humano de tal forma que o ser humano se realiza no casamento. Não é bom que o homem esteja só. E isso é tão evidente que um pagão como Aristóteles consegue perceber. Isso é tão evidente que todas as sociedades, por mais afastadas da verdade que estejam, têm uma noção de matrimônio. Até as sociedades islâmicas, a China, o Japão, por mais afastadas que estejam da revelação cristã, da revelação de Cristo, pela natureza, elas conseguem perceber um resquício da verdade que Deus imprimiu na ordem da criação. Por isso que quando a lei civil chama de casamento algo que contraria a natureza do casamento, a lei civil comete um grave erro de terríveis consequências sociais. Por isso que quando a gente resiste à redefinição do casamento, à redefinição legal do matrimônio, a gente não está impondo um conjunto de regras arbitrárias da nossa sociedade religiosa sobre os demais. A gente não está com isso afrontando a laicidade do Estado. A gente não está querendo controlar a sexualidade alheia, como tantos argumentos querem nos fazer convencer para que a gente ignore essa realidade fundamental e permita que o mundo se entregue cada vez mais ao mal. O que nós estamos fazendo é simplesmente defendendo o direito natural. O que a gente está fazendo quando a gente resiste a essa tendência é nos atermos à realidade. Por que a gente é contra a redefinição do casamento? Porque o casamento, pela própria natureza, pelo direito natural, é entre um homem e uma mulher. De modo que, o contrário, isso sim constitui uma arbitrariedade. Pelo contrário, eu quero dizer, a redefinição do nosso conceito de casamento, isso sim constitui uma arbitrariedade que consiste em usar do aparato do Estado para se negar o direito natural, para se negar a realidade. Isso sim é um Estado totalitário, um Estado que nega aquilo que o ser humano, pela própria razão, percebe, que nega aquilo que o próprio Deus inseriu na ordem da criação. É o sintoma de uma sociedade perdida. Os bens do matrimônio, em Aquino. Segundo ele, a inclinação humana ao casamento busca dois fins, ou dois bens principais. O primeiro, que é o princípio, a essência do matrimônio, é a criação e a educação dos filhos. Para essa finalidade, homem e mulher se juntam para gerar uma nova vida e permanecer unidos para fornecer à sua prole educação, não apenas na sobrevivência, mas também na virtude. Mais uma vez, diferente dos animais, que muitas vezes geram seus filhos e deixam seus filhos à mercê, o ser humano não age como animal, largando o seu filho recém-nascido na esquina. Naturalmente, a preservação da espécie depende de homem e mulher unidos em matrimônio, e não só gerando, mas criando e educando bons filhos, bons cidadãos e bons cristãos. Tomás diz: supondo-se que a natureza corpórea foi instituída por um Deus bom, é impossível afirmar que aquilo que diz respeito à conservação dessa natureza e aquilo a que a natureza incline sejam males, universalmente falando. Por isso, sendo a procriação de filhos uma inclinação natural,
pela qual se conserva a natureza da espécie, é impossível considerar como universalmente ilícito o ato da procriação de filhos, de modo que não se possa realizar o caminho da virtude, salvo se admitirmos a insanidade dos que dizem que as coisas corruptíveis foram criadas por um Deus mau. Tomás aqui está se opondo aos gnósticos, a heresia que perpassa toda a história do cristianismo e que vê de alguma maneira a natureza criada como algo mau. Esse pensamento se manifesta, por exemplo, quando em algumas igrejas é negada, é rejeitada a bondade do prazer. Quem nunca ouviu falar de igrejas, por exemplo, que proibiam futebol? Igrejas que exigem dos seus membros coisas que Deus nunca exigiu, como a abstenção de bebida alcoólica. Quem nunca viu igrejas que castram os seus membros, de modo a considerar a sexualidade como algo intrinsecamente mau? Isso é uma perspectiva gnóstica que nega a bondade inerente da criação, que é diferente do reconhecer, como nós reconhecemos, que a natureza foi criada boa, mas se encontra pervertida, se encontra desorientada. O caminho não é negar a bondade da criação, a bondade da natureza, mas reconhecer o desvio e, pela graça de Cristo, fazer toda a criação se reordenar para o seu propósito fundamental. E essa percepção de que a natureza é intrinsecamente boa permite a Tomás extrair o que o próprio Deus ensina pelas inclinações naturais que ele incutiu no ser humano, e uma delas é a inclinação à procriação, aos filhos. É isso que Gênesis diz quando Deus cria o matrimônio: sejam férteis e multipliquem-se. É isso que Deus repete a Noé quando sai da arca: multiplique-se. É isso que Deus diz ao seu povo no exílio, é isso que Deus diz em Salmo 127, é isso que Deus diz em 1 Timóteo 2, a mulher será salva dando à luz filhos. Agostinho ratifica isso, como já vimos, Crisóstomo ratifica isso, Aquino ratifica isso, a nossa confissão de fé ratifica isso, até que chega o século XX, era de abundância sem precedentes, e subitamente o diabo incutiu em nossa mente que o nosso conforto é valioso demais para ser prejudicado pelo choro de uma criança febril de madrugada. A Bíblia, nossos maiores teólogos, nossa confissão e a própria natureza testemunham a bênção que é a procriação, a bênção que são os filhos, de modo que o cristão, como diz Aquino, deve ansiar pela prole. E vejam, algumas questões periféricas podem surgir aqui. O catolicismo tem uma posição muito clara em relação à contracepção, por exemplo, proibindo em qualquer hipótese. A gente não precisa chegar a esse ponto, mas uma coisa a gente tem que ter claro em nossa mente: que filhos são uma bênção, e a gente não pode ceder a essa tentação secular da nossa cultura que vê os filhos como um fardo. O segundo fim, ou bem do matrimônio, é a fidelidade. A cooperação entre homem e mulher na criação e na realização de um lar. Isso inclui não apenas exclusividade e permanência, mas também a prontidão e o compromisso positivo de estar unido com seu cônjuge na mente e no corpo, em uma vida doméstica de mútua assistência. Dado que a pessoa humana é um animal social e político, Aquino ensinava que era natural que os seres humanos formassem sociedade, e daí, portanto, é natural que os seres humanos se deem em casamento e gozem de determinados bens inerentes a essa sociedade. E a sociedade mais fundamental é a sociedade familiar, a sociedade natural. Na família, homem e mulher cooperam intimamente, onde, em torno de um cerne comum, de um objetivo comum, eles compartilham a integridade da vida, produzindo e usufruindo das necessidades e das bênçãos da vida. Para Aquino, o casamento reúne esses dois fins naturais na vida familiar, onde as necessidades do pai, da mãe e dos filhos se encontram. Ele diz: pois
Assim como a razão natural dita que os homens vivam em sociedade, porque cada um isolado não é capaz de obter tudo aquilo que é necessário à vida humana, razão pela qual o homem foi chamado naturalmente social. Assim também, preste atenção nisso, assim também, das atividades necessárias à vida humana, umas competem ao homem e outras competem à mulher. Por isso, a natureza induz a uma associação entre o homem e a mulher, e nisso consiste o matrimônio. Veja, ele está dizendo que a sociedade depende de que homem e mulher tenham funções diferentes, percebam essas funções e cumpram essas funções. E isso se aplica especialmente no matrimônio. E não é assim que funciona qualquer tipo de sociedade humana. Uma empresa, uma igreja, uma ONG, uma escola. A maior parte de vocês aqui trabalha, por exemplo. Na sua empresa, tem alguém que é responsável pelo marketing, tem alguém que é responsável pelo departamento jurídico, tem alguém responsável pelas finanças, tem o CEO, tem o segurança, o faxineiro, o secretário. Agora imagina se nessa empresa todos passassem a fazer a mesma coisa. Aquele do marketing tivesse que cuidar também das finanças e o das finanças tivesse que cuidar também do marketing. Aquele que gerencia tivesse também que executar e o porteiro tivesse que cuidar, sei lá, da tecnologia da informação. Vocês acham que essa empresa subsistiria? Não. Porque em qualquer sociedade funcional há uma divisão de tarefas. E não poderia ser diferente também no matrimônio. Quando no matrimônio, homem e mulher fazem tudo igual, dificilmente tudo será bem feito. Por quê? Não só há uma inclinação natural do homem e da mulher, as suas responsabilidades no lar, como a gente sabe também pela razão natural, que qualquer sociedade funcional depende de uma divisão de tarefas. E por isso ele percebe que um casamento, para ser funcional, homem e mulher precisam ter tarefas distintas. E essas tarefas estão impressas na própria ordem da criação e são reveladas claramente na Escritura. É claro que a gente não deve, com isso, se apegar a preconceitos ou estereótipos culturais, mas a gente deve reconhecer que há inclinações, e essas inclinações vão se manifestar em cada cultura, em cada contexto, de modo ligeiramente diferente, mas a gente não pode negar que homem e mulher são inclinados a responsabilidades diferentes. Agora, ao passo que Aquino reconhece aquilo que há de natural no casamento, ele também percebe o aspecto sobrenatural, o bem sobrenatural advindo do casamento estritamente cristão, que é o bem do sacramento. E aqui eu retorno àquela nossa aula do primeiro semestre, onde a gente falou sobre a natureza do casamento de acordo com a nossa perspectiva, se o casamento seria uma aliança, um contrato ou um sacramento. Essa doutrina do casamento como um sacramento é a doutrina que a gente rejeita do catolicismo romano, porque a gente considera como casamento, como sacramento, aqueles sinais que o próprio Cristo instituiu, a ceia e o batismo. Esses são os nossos sacramentos. Nós consideramos o casamento como uma aliança criada por Deus, mas não como um sacramento. E aqui Aquino, ele já elabora mais a teologia sacramental em torno do casamento, que começa lá em Agostinho, como a gente já viu. O fundamento dessa teologia sacramental é a passagem de Efésios 5, onde Paulo diz que, ao tratar do casamento, termina dizendo: é grande este mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Mistério no latim é traduzido como sacramento, e daí vem toda essa noção, esse desenvolvimento católico em cima dessa ideia. Mas o que a gente pode absorver de verdadeiro nessa percepção é que, de fato, embora não consideremos o casamento como um sacramento, como os católicos consideram, o casamento, na perspectiva cristã, é um grande mistério, e esse mistério representa uma realidade sobrenatural. Essa realidade é a união indissolúvel entre Cristo e a igreja. É isso que o casamento
representa, e é esse, por conseguinte, o terceiro bem do casamento. Em vez de sacramento, a gente pode usar a expressão de Paulo e tratar esse bem como um mistério, a representação do mistério da união entre Cristo e a sua igreja. Então, o marido e a esposa cristãos usufruem dos bens dos filhos, da fidelidade mútua e da indivisibilidade de sua união, no que a graça desse mistério cristão se enraiza. Então, portanto, percebam aqui que Aquino, ele ratifica a compreensão agostiniana dos três bens do matrimônio: a prole, a fides e o sacramento. A prole, os filhos; a fides, que é a fidelidade, essa união de corpo e alma entre o homem e a mulher, e a representação do mistério de Cristo e da igreja. Por que tudo isso? Tito está prestando atenção, está de olho em mim aqui. Grande teólogo futuro. Por que isso é tão importante para nós? Essa discussão que às vezes pode parecer ou sugerir uma grande abstração. Por que isso é relevante na prática? De acordo com a visão prevalecente nos nossos dias, o amor de um homem e de uma mulher não é um compromisso permanente da vontade ao verdadeiro bem de uma outra pessoa, mas tão somente um sentimento ou uma emoção. De modo que a gente vive uma compreensão matrimonial em larga escala na nossa cultura que reduz o casamento ao sentimento, à expressão sentimental. O que a cultura chama de matrimônio, muitas vezes não é nada mais do que uma coabitação, um morar junto, com algumas formalidades a mais. Nesse contexto, quando casais falam de compromisso, eles têm em mente qualquer coisa menos um compromisso verdadeiro, dado que esse compromisso é estritamente limitado à minha satisfação pessoal naquela relação, de modo que, uma vez que eu deixo de estar satisfeito pessoalmente com aquela relação não me serve mais. Os nossos relacionamentos se tornam utilitários. Eu caso buscando satisfação pessoal. A partir do momento que eu não obtenho mais aquilo daquela relação, eu posso me desfazer do compromisso matrimonial que eu havia assumido. O sexo, nesse sentido, não é visto mais como sugestivo da possibilidade de uma nova vida, não é visto como expressão máxima da fidelidade de corpo e de alma, e tampouco é visto como representação carnal do mistério da igreja, mas é reduzido ao seu aspecto lúdico, é reduzido ao seu aspecto de prazer e de entretenimento. E ainda que os casados ainda muitas vezes queiram ter filhos, muitas vezes as crianças não são vistas como um dom de Deus, que implica determinadas responsabilidades inerentes àquilo que Deus nos dá, mas muitas vezes como um instrumento de melhoria de vida ou um entretenimento um pouco mais caro que o entretenimento comum. Embora ter um ou dois filhos ainda seja algo minimamente bem visto, se passar disso é muito comum. Aqueles olhares de rejeição, aqueles olhares como se você estivesse fazendo uma grande loucura, tudo porque os filhos são, é verdade, muito onerosos e exigem grande responsabilidade de nós. E quando as crianças passam a exigir demais dos nossos recursos, aí começam a interferir na nossa satisfação pessoal. Contra isso tudo, nós cristãos defendemos que o amor entre marido e mulher é um ato de livre vontade, pelo qual os cônjuges se entregam mutuamente, totalmente, indissoluvelmente e exclusivamente em nome de Deus, o Criador dessa instituição. Abrir-se a possibilidade do fruto dessa relação é a mais bela maneira de entregar-se verdadeiramente, sem reservas, e constitui a própria base do verdadeiro amor conjugal. Amor constitui entrega total. Nós somos seres cujas
funções biológicas não são obstáculos à nossa realização máxima, porque nós não somos gnósticos, mas são propriedades constituídas da nossa própria pessoalidade. De modo que nós nos alienamos da nossa própria natureza e revelamos essa nossa perspectiva gnóstica quando nós não atentamos a ela. A propensão biológica aos filhos e a necessidade psicológica e emocional que o ser humano tem de pertença, de segurança. De modo que esses relacionamentos efêmeros e utilitários não satisfazem o mais profundo da nossa alma, não provém aquela segurança necessária para o florescimento do ser humano e, sobretudo, para o florescimento e a realização dos novos seres humanos, dos filhos oriundos dessa relação. E o casamento cristão se distingue da versão sentimentalista do matrimônio pelo fato de que ele se assenta sobre bens objetivos, não se assenta sobre bens passageiros, porque não se assenta sobre sentimentos, se assenta sobre os bens objetivos e independem, portanto, dos nossos sentimentos. E é nesses bens que a nossa satisfação no matrimônio precisa estar. Quais são eles? A prole, a fides e o mistério. O cristianismo ele não é contra o prazer, mas o cristianismo não é uma fé hedonista, porque não defende a busca do prazer pelo prazer. Porque a busca do prazer pelo prazer é uma busca efêmera e vazia, porque é uma satisfação passageira. Eu lembro daquela famosa frase de C.S. Lewis, que ele dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil. É por isso que o ser humano vive, no contexto atual, profundamente vazio, deprimido, sem sentido, porque ele está constantemente em busca da próxima satisfação. Ele alcança, mas logo aquela satisfação de que depende a sua vida passa, e a sua vida volta novamente a se revelar como uma vida vazia de sentido, desprovida de sentido e, portanto, efêmera. O cristianismo defende a busca do bem, e é nesse bem criado e ordenado por Deus, impresso na criação, que nós podemos encontrar verdadeira satisfação. Vejam, irmãos, os nossos casamentos não estão pautados no nosso sentimento, porque se os nossos casamentos forem pautados no nosso sentimento, as crises conjugais serão inevitáveis. Talvez até mesmo um divórcio será inevitável no longo prazo, porque os nossos sentimentos não são confiáveis. Os nossos sentimentos, o nosso amor conjugal precisa de uma base sólida. E essa base sólida foi instituída pelo próprio Deus. E são, pelo menos, a bênção da prole, a bênção da fidelidade mútua, de união de alma e corpo do casal, e a incrível bênção de, numa união humana, representarmos a união fundamental do mistério entre Cristo e a Igreja. Portanto, fundamente a sua união conjugal nesses bens objetivos, nessa realidade objetiva. E uma vez que a sua união está pautada nesses bens, uma vez que você percebe para que serve verdadeiramente a sua união, a satisfação, o prazer é uma consequência desses bens objetivos que nós almejamos na nossa união matrimonial. E como eu já apontei aqui também, quando falamos sobre os três bens do matrimônio em Agostinho, essa percepção dos bens objetivos do matrimônio também nos ajuda e tem um grande auxílio pastoral quando um casal enfrenta uma crise matrimonial. Muitas vezes uma crise derivada de uma perturbação sentimental. E nisso o nosso olhar é levado a percebermos a bênção que representam os nossos filhos, algo muito maior do que nós mesmos. Há casais que não têm a bênção da prole, mas mesmo esses casais precisam compreender que a união matrimonial ela serve a algo maior, ela serve para dar vida.
E essa vida, ela sempre acontece num casal, quando esse casal, em uníssono, em unidade, serve e se dedica a algo maior. Quando abre a sua casa para aquele que não tem um lar, quando serve de modo hospitaleiro aos irmãos da igreja que precisam de um aconselhamento, quando o seu matrimônio serve a uma realidade maior, é muito mais fácil resistir às intempéries e dificuldades que a vida matrimonial inevitavelmente vai trazer. Quando você percebe que ainda que você não tenha filhos, você tem no seu matrimônio essa bênção objetiva da fidelidade mútua, de unidade de mente, de alma e de corpo entre o casal, se torna muito mais fácil de resistir a uma esterilidade, por exemplo. E mesmo quando um casal eventualmente enfrenta uma crise derivada de um adultério, uma infração ao bem da fidelidade, a lembrança de que o nosso matrimônio ainda representa um bem objetivo por causa do bem da prole, e sobretudo, ainda que não tenha fidelidade, ainda que você não seja agraciado com o bem da prole, os nossos matrimônios cristãos representam essa unidade fundamental de Cristo e a sua igreja. E que essa realidade nos conforte, reordene as nossas prioridades, para que nós tenhamos matrimônios orientados para essa realidade, e que essa realidade possa servir também de auxílio em meio às dificuldades que eventualmente a vida conjugal vai nos trazer. Amém? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma pergunta? Não? Então oremos, irmãos. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa exposição, que em meio às minhas dificuldades possa ter sido clara qual é a Tua vontade para o nosso matrimônio, e que nós, enquanto marido e esposas, possamos ter isso claro e viver os nossos casamentos para esses bens objetivos. Que aqueles que ainda não são casados comecem desde agora a perceber e ter prioridades corretas para a vida conjugal e buscar um cônjuge de acordo com essa realidade fundamental, entendendo o que é verdadeiramente o casamento. Que o Senhor permita que nós reorientemos o nosso coração, não de mero sentimento ou satisfação pessoal, mas sim para aquilo que o Senhor espera de nós nos nossos matrimônios. É nossa oração no nome de Jesus. Amém.